Como é maravilhoso poder estar na casa do Senhor, louvando, porque grandioso és tu, meu Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Então já louvamos. O nosso louvor chegou aos céus. Amém? Deus recebeu com um cheiro suave. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ver a palavra do início. Gênesis, capítulo 3. O primeiro livro da Bíblia. Onde que Deus iniciou? Onde Deus começou tudo. Onde Deus fez os céus, a terra, os mares, e tudo que nela há. Porque grandioso és tu, Deus. Grandioso és tu, meu Pai. E não há nada maior do que tu. Nem meus problemas, nem nossas tribulações, nem nossos defeitos. Maior é Deus em nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Gênesis capítulo 3. A tentação e a queda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Amém? Glória a Deus. Seja louvado. Glória a Deus. Deus, Ele fez o mundo. Ele criou os seres vivos, tudo que há no céu, na terra e no mar. Criou os peixes
das águas, os animais na selva, criou as plantas e criou o homem. Então, depois que Deus tinha feito tudo, que Deus tinha criado o céu e a terra, Ele criou o homem, à sua imagem e semelhança. E depois, Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, criou a mulher. Através da sua costela, criou a mulher. E eles viviam no jardim do Éden. Viviam no paraíso. Ali Deus sempre estava com eles, conversava com eles, estava na presença deles. Eles viviam livres, em harmonia. Só que teve um dia que a serpente apareceu. Quem é essa serpente? Satanás. Satanás já sabia desde o início do plano de Deus para o homem. Então Satanás deu um jeito de ir ali e atrapalhar. Satanás é astuto, é esperto, ele gosta de enganar. E ele vem com enganação, com mentiras, palavras doces, palavras que vão cativar a pessoa e ela vai ficar toda eufórica, porque ela vai ver que aquilo que Satanás está falando é bom. Ela vai perceber que aquilo que Satanás está falando não tem problema se ela fizer. Se ela cometer um errozinho ali, não tem problema. O que Satanás fez? Chegou ali perto da Eva e disse: a mulher, que seria Eva, a serpente disse: do fruto das árvores do jardim comeremos. Vocês podem comer de tudo, ou não. O que Deus disse quando Ele fez ali o jardim, com vários tipos de árvores, com frutos. E Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus deu o livre-arbítrio para que comesse todas das árvores que tinha ali naquele jardim, todos os tipos de frutas. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí a serpente já pegou esse lado aí, que Deus disse que poderia comer todas as árvores, menos uma, aquela que estava ali especificamente. Deus falou para não comer. Deus não proibiu que não era para comer nenhuma. Poderia, menos uma. E aí, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aqui no início ele disse: não comereis de toda a árvore do jardim. O que ele falou? Falou assim: então Deus falou para não comer nenhuma? Deus tinha falado ao contrário: pode comer todas menos uma. Mas Satanás já falou assim: não, nenhuma pode comer. Então Satanás vem com mentiras. Satanás é o pai da mentira. Ele mente. E o jeito que ele mente faz com que a pessoa muitas vezes acredite. Pelo jeito que ele fala, da forma que ele fala, como ele cativa, porque ele é astuto. E ele vem ali através da serpente. Então Satanás usou a serpente para poder conversar e falar com Eva. E ela deu ouvidos. Muitas vezes
damos ouvidos a Satanás, nós damos crédito a ele. Ele está falando, está ali esticando, e a pessoa está dando crédito. Nós não devemos dar ouvidos ao que Satanás nos diz, porque muitas vezes Satanás vai falar: você não pode, você é fraco, você não consegue. Imagina, você não vai conseguir não. Teve uma escola que eu trabalhei, eu tinha muita dificuldade para ficar, né, na escola, porque eram muitas salas, muitos alunos, né, então eu tinha depressão, eu tinha síndrome do pânico. Então só de pensar que no outro dia ia trabalhar, eu já começava a passar mal, já ficava. Então isso daí é Satanás ali trabalhando na gente, é Satanás ali perturbando, você precisando trabalhar, você tendo que ir, mas Satanás já começa ali. É na mente que Satanás começa a trabalhar. E ali, isso foi já em 2000, quando eu fui para Marília. Então eu estava numa escola em 2003. E eu tive a oportunidade de fazer um teste de trabalhar numa escola supletivo. Aí eu fui lá, me inscrevi, teve uma prova. E a secretária da escola que eu trabalhava pegou e falou assim, porque como eu tirava muita licença, né, mais faltava do que ia, ela falou assim: não, você não vai conseguir. E se eu desse ouvido para ela? Eu falei assim: é verdade, né? Acho que é melhor nem ir. Acho que é melhor não fazer. Porque se ela está falando que eu não conseguia, é porque eu não vou, né? Eu não dei ouvidos. Eu falei assim: falei assim, Deus é que sabe. Eu fui lá e fiz essa prova, e passei, e comecei a trabalhar naquela escola. E quando eu fui fazer a inscrição ali, antes de eu começar a trabalhar, tinha uma diretora lá, que eu falei para ela, tirou muita licença, ela falou: não, aqui você vai sarar, aqui você vai ficar curado. Foi quando eu fiz essa prova, eu passei e trabalhei lá sem tirar licença. Porque Deus que preparou aquele lugar para mim. Satanás queria me tirar ali. Satanás queria que eu continuasse com depressão, com síndrome do pânico. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou curada, não tenho mais. Não tenho mais depressão, não tenho síndrome do pânico, nem nada. E eu fiquei naquela escola de 2004 até 2010. Eu só saí porque me tiraram para colocar outra no lugar, que era de outra escola também que tinha fechado, só por isso. Mas a pessoa que veio, depois ela se arrependeu de ter voltado. Mas foi bom para mim, foi muito bom. E foi nessa época que eu sonhei com Jesus, naquele palco lá daquela escola. Eu vi Jesus, e Jesus falou para mim: você vai ficar curado. E eu fiquei curada, eu estou curada. É graças a Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que estou aqui. Então Satanás, ele vai pegar o seu fraco e vai começar a te atormentar, para você não fazer aquilo. Ele vai começar a colocar coisas na sua cabeça para você não fazer. Só que aqui Deus tinha falado: você pode comer de todas as árvores, menos uma. Aí Satanás já foi lá, já falou, já deturpou tudo. Tem gente que é assim, você fala uma coisa, a pessoa deturpa, falar outra coisa, não tem nada a ver, e acaba criando intrigas, desavenças, discórdia. Satanás que gosta de fazer isso. E aí ele falou assim: nenhuma das árvores você pode comer. Ele já falou o contrário do que Deus falou. Ele sempre vai ser contra do que Deus pede para você fazer. E ali a mulher disse, aí ela falou para a serpente, não era para ter falado nada, ela ficar quieta. Não, ela começou a conversar: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comeremos dele, nem tocareis, para que não morrais. Ela também, Deus não falou para não tocar, Deus falou que não era para comer, só que se comesse, morreria. E ali Satanás já veio e falou assim: certamente não morrerá. Imagina, você acha? Não vai morrer nada, não morre não, vai lá, come, pode comer.
Não, você não vai morrer não. Se você comer, você vai ser como Deus. Você vai ser igual a Ele. Então Satanás já veio com aquela coisa assim de querer ser, que a pessoa que for fazer aquilo vai ser igual a Deus. Satanás era um anjo de luz. Ele foi criado por Deus, só que ele quis ser igual a Deus. Por isso ele foi expulso de lá. E agora ele também quis colocar isso na cabeça da mulher, que se você comer desse fruto, você também vai ser igual a Deus. Você também vai saber, vai conhecer entre o bem e o mal. Você vai ser igual a Ele. E aí o que a Eva fez? Ela pegou e viu que essa fruta era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Então ela teve um desejo. A concupiscência dela, o desejo da carne, fez com que ela olhasse com desejo aquela fruta. Ela, como se diz, o olho cresceu. Aí quando Satanás falou para ela aquilo, ela viu aquela fruta, ela viu, nossa, olha que fruta bonita, nossa, deve ser boa, ai, gostosa. E ela desejou comer aquele fruto. Ela sabia que não podia comer, mas ela teve desejo de querer aquilo. Ela teve aquele ímpeto, porque Satanás estava ali no ouvido dela, falando para ela que se ela comesse, ele ia ser igual a Deus. Ela queria ser igual a Deus. E ela foi lá, pegou o fruto, comeu e depois deu ao seu marido. Deu para ele também. E aí muitas vezes é o que acontece, a tentação. Ela é boa, agradável, desejável, só que muitas vezes te leva para a ruína, te leva para longe de Deus. Ali ela teve aquele desejo de querer ser igual a Deus, ela cometeu um pecado, a transgressão. Ela foi contra a lei de Deus, porque Deus já tinha falado, Deus proibiu. Ele falou que não poderia, pode comer de todas. Tinha tantas, a gente sabe quantos frutos existem, mas não, ela queria aquele. Deus falou para não comer daquele. Só que quando alguém incitou ela, instigou, Satanás ficou ali e falou, não, pode comer, vai. Como se diz, vai fundo, pode, vai comer, não, você não vai morrer não, pode comer à vontade, não tem problema, não faz mal, não vai fazer mal não. E aí, ela ouviu Satanás, preferiu ouvir Satanás do que o Deus, o Pai Criador, e foi lá e cometeu o pecado, a transgressão. E ainda levou outra pessoa junto a cometer o pecado, que foi Adão, seu marido. E aí, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, quando eles comeram daquele fruto, eles perceberam que estavam nus. Antes eles poderiam estar normalmente ali, não tinha vergonha de nada, porque Deus fez eles assim. Só que quando eles comeram daquele fruto, os olhos se abriram. Eles perceberam como eles estavam. De toda aqui, Deus tinha feito eles. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha feito essa árvore.
E aí eles saíam, lá no Éden tinha os rios, e Deus sempre aparecia ali para eles. Só que aí Deus tinha feito, e da costela que o Senhor Deus formou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então eles andavam livremente ali, não se envergonhavam. Deus fez o homem primeiro, depois fez a mulher, e eles ficavam ali. Só que quando eles desobedeceram, transgrediram uma regra, uma lei, eles comeram daquele fruto, eles perceberam que eles estavam nus. E aí eles fizeram folhas de figueira para se cobrir, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, porque Deus, ele andava aqui, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus andava com eles, Deus estava no meio deles ali, e mesmo depois deles terem cometido o pecado, Deus continuou ali no meio deles. Deus continuou sendo o mesmo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem mudou ali foram eles. Eles que mudaram para com Deus. Que eles perceberam que estavam nus. Eles ficaram com vergonha e se esconderam. Tem como se esconder de Deus? Tem como omitir alguma coisa que você fez de Deus? E eles sentiram vergonha, fizeram roupas de folhas de figueira e se esconderam. E Deus, que aparecia na viração do dia, à tardezinha, no final da tardezinha que Deus sempre aparecia, eles perceberam que Deus estava vindo, eles se esconderam. Eles ficaram com vergonha. E aí Deus chamou Adão, perguntou, onde estás? Deus já não sabia onde ele estava? Será que Deus precisa perguntar onde que nós estamos? Deus já fez isso aí porque ele percebeu o distanciamento deles. Deus sempre esteve no mesmo lugar, Deus sempre foi o mesmo, é o mesmo. Nós que muitas vezes nos distanciamos de Deus, nos afastamos de Deus, e aí depois a pessoa fala, Deus me abandonou, Deus não me ouve. A pessoa que se afasta de Deus, ela transgride, ela comete pecado, ela não pede perdão, ela não reconhece que errou, ela se afasta de Deus. Ela não procura mais Deus, não ora, não lê a Bíblia, não vai na igreja, ela abandona Deus. E aí, depois ela fala que foi Deus que abandonou. Deus nunca nos abandona. Nunca nos abandonou e nem vai nos abandonar. Deus estava aqui com eles, mesmo sabendo. Deus sabia, viu o que eles fizeram. Continuou, a gente não sabe que horas que ela comeu do fruto, e Deus apareceu para eles normalmente, como sempre, e perguntou para Adão, onde estás? E Adão respondeu, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Então ele ouviu Deus, aí ele teve medo, aí ele ficou com medo, porque ele sabe que ele errou. E aí ele se escondeu, porque ele estava com vergonha, porque ele estava nu. O pecado muitas vezes faz isso com a pessoa, faz a pessoa se esconder. São poucos que temem a Deus, são poucos que sentem vergonha do que fez. Mas ali ele disse que ele temeu, ele sentiu medo e sentiu vergonha. Mas ele ficou com vergonha do quê? Porque ele estava nu, não pelo erro que ele cometeu.
cometeu, não pelo pecado que ele tinha cometido. E aí Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então Deus fez essa pergunta já sabendo o que aconteceu. E aí ele perguntou: você comeu da árvore que eu falei que não era para comer? Então ele falou primeiro para Adão. Foi Adão que ele procurou primeiro. Porque Adão era responsável ali, ele sabia. E Adão disse: o Senhor Deus, e disse o Senhor Deus a ele, aqui, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então o que Adão fez? Ele quis colocar a culpa em Deus. Falou: a mulher que o Senhor me deu aqui, ó, foi ela que fez eu comer. Então Adão sabia. Ele não podia ter falado: não vou comer, Deus falou que não é para comer. Aí Eva falou, né? Foi lá, deu para ele comer, ele comeu. Aí o que ele fez? Deus perguntou para ele: você comeu? Ele: a mulher que o Senhor, ó, foi ela, ó, a mulher que o Senhor me deu aqui, foi ela que me deu para comer. Foi o Senhor que me deu ela. Então, ele não assumiu a culpa. Ele não assumiu que ele errou. Ele quis transferir a culpa dele para a mulher, que foi ela, foi por causa dela que ele comeu. E aí, Deus fez o quê? Perguntou para a mulher depois: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o que ela fez? Também colocou a culpa na serpente. Então Adão colocou a culpa em Deus, porque foi aquela mulher que deu para ele, fez ele comer. E a mulher pôs a culpa na serpente. Então ali ninguém quis assumir que errou, ninguém quis assumir a culpa. Um ficou jogando no outro. Ah, foi ele, foi ela. E aí Deus, ele disse a serpente, ele não perguntou nada para a serpente. Ele só perguntou para Adão e só perguntou para a mulher. Só perguntou para os dois. Ele podia ter perguntado para Satanás: por que você... Não, ele não perguntou. Ele simplesmente chegou e falou: por quanto fizesse isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus perguntou para Adão, para o homem e para a mulher. E para Satanás ele já deu a sentença. Ele já amaldiçoou a serpente. Ele disse que maldito serias entre a semente dele e a semente da mulher. A semente da mulher é Cristo Jesus. Cristo enviaria um homem vindo de uma mulher. O Cristo que veio do céu. O Cristo que veio através de uma mulher pelo Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Espírito Santo de Deus que formou Cristo Jesus no ventre da mulher. A semente da mulher, a semente vinda dos céus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem. O homem é pó. Deus falou que o homem é pó e ao pó voltará. Deus não é pó, Deus é Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Só que nós não somos nada. Nós dependemos de Deus para viver. Nós somos pó, não somos nada. E ao pó nós vamos retornar. E a semente, que é Cristo Jesus, essa que Deus nos enviou depois para nos salvar, porque depois do que cometeu Adão e Eva, nós todos viemos com o pecado original.
Então todos nós nascemos do pecado. Esse pecado que transgrediu aqui, que eles cometeram, que eles erraram, foram contra as leis de Deus. Então por isso que Cristo veio para nos salvar desse pecado aqui, para que nós não morrêssemos. Nós vamos morrer sim, essa carne aqui acaba, é pó, e ao pó voltará. Só que nós não podemos esquecer da nossa alma, do nosso ser, do fôlego que temos, que é o Espírito Santo de Deus. Esse não pode morrer. É isso que nós temos que pensar. Se nós aceitarmos Cristo Jesus em nossas vidas, não morreremos, nós viveremos na vida eterna. Cristo veio, Ele venceu Satanás. Ele venceu Satanás lá naquela cruz. Ele venceu Satanás lá no deserto. Ele foi tentado no deserto por Satanás. Só que Jesus venceu. Satanás não vence nunca. Quem tem Cristo Jesus nunca é vencido por Satanás. Eva foi enganada. Eva não foi enganada. Quem foi enganado? Aqui quem sabia era Adão. Adão sabia o que estava acontecendo. Agora nós sabemos o que nós cometemos de errado, o que fizermos de pecado, nós temos que confessar a Deus e não cometer mais. Mas sabemos que o Cristo Jesus veio para morrer por nós na cruz. Ele veio como um cordeiro. Ele foi morto como um cordeiro. Mudo foi o matador. Não disse nada, não falou nada. Ele veio limpo. Não tinha pecado. Cristo, a semente da mulher, não tinha pecado, nunca pecou. Jesus foi perfeito aqui na terra e continua sendo perfeito em nossas vidas. Então, é a Ele que nós temos que seguir. Ser santos como eu sou santo. Nós somos santos de Deus, somos separados para Deus. Você quer ser separado para Deus ou para Satanás, para a serpente? Cada um tem que escolher o seu caminho. Deus deu livre arbítrio, deu as árvores que todas poderiam comer, menos um. Deus deu o livre arbítrio, Ele dá para nós também. Nós temos dois caminhos para seguir: o caminho da cruz que leva a Cristo Jesus ou o caminho de Satanás. Não tem muito tempo, não há muito tempo. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando a vinda do Cristo Jesus. Temos que ser como as virgens prudentes, que estamos com as lamparinas prontas, com azeite pronto ali, que é a hora que o Cristo chegar, para que nós possamos acender e ir com Cristo Jesus. Mas para isso tem que aceitar Jesus, tem que estar limpos, separados para Cristo Jesus. Porque Cristo, quando Ele veio aqui, Ele andou no meio de nós, realizou milagres, prodígios, sinais, curou cegos, surdos, fez paralíticos andar, ressuscitou mortos. Deus continua realizando milagres em nossas vidas. Só que Deus precisa da gente. Nós estamos aqui. Cristo Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu por nossos pecados. Ele não tinha culpa de nada. Quem tem culpa somos nós. Nós que temos culpa. Nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias. Por isso que aconteceu com Cristo lá naquela cruz, que foi por mim que Ele fez. Ele sofreu por mim, por você, por todos nós. O que você dá para Ele? Como você agradece a Deus pelo que Cristo fez por você, pelo que Deus fez e ainda continua fazendo por você? Temos que ser fiéis a Deus, fiéis nos dízimos, nas ofertas, estar sempre em adoração a Deus, louvar, orar sempre, jejuar, estar aqui na presença de Deus, na casa de Deus, não se afastar de Deus. Deus nunca te abandonou. Ele te ouve. Ele sempre ouve.
pensa que Ele não está te ouvindo, Ele está. Deus irá agir, assim como Ele agiu na minha vida, muitas e muitas vezes. Eu sei que Ele vai continuar agindo, mas basta nós termos fé, confiança e acreditar. Temos que ter fé em Cristo Jesus. Cristo que é nossa rocha, é nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é o socorro presente na hora da angústia. É só Cristo que pode salvar, curar e libertar. Amém? Glória a Deus, que seja louvado. Ficamos em pé.